A Vale e o governo estão chegando a um acordo e pode ser que a companhia pague até 11 bilhões de reais para prorrogar as concessões das ferrovias. Do lado das petroleiras, como a Prio e a Petrobras também, temos que os preços do petróleo subiram 2% com otimismo sobre a China. Mas será que são efeitos duradouros? Já o Itaú tomou o lugar da Vale no ranking de maiores pagadores de dividendos e vamos conhecer algumas empresas. Informação importantíssima aqui a respeito do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, que está começando o ano de 2025 com a agenda cheia, que inclui a taxa básica de juros, a Selic. Atenção para quem investe no Bitcoin. A BlackRock tem saída diária recorde de recursos de lá. E a Nvidia inovando novamente, agora se juntando com a Foxconn para criar robôs humanoides. E a empresa que já estava decolando nas suas cotações pode assumir a liderança isolada no mercado americano. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativa Virtual, aqui é o Alex e vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito do Comitê de Política Monetária do Brasil, ou seja, o Copom. E aqui vocês estão observando a sede do Banco Central em Brasília, porque o BC já definiu as datas para reuniões do Copom do ano de 2025 e os mercados estão atentos às decisões sobre a taxa Selic, que podem alcançar até 14,25% no início deste ano. Mas vamos entender melhor observando o calendário. Apenas lembrando que o Comitê de Política Monetária, ou seja, o Copom, é responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic, usada como referência para empréstimos, investimentos e o controle da inflação. Em outras palavras, esse assunto é tão relevante que vai muito além apenas do contexto de quem quer investir na Bolsa de Valores, ou até mesmo na renda fixa e na renda variável, porque a definição da taxa Selic simplesmente modifica a forma como o dinheiro circula dentro do país, afetando todos os setores. E logo de largada, temos aqui entre os dias 28 e 29 a primeira reunião, depois em março 18 a 19, na sequência em maio do dia 6 até o dia 7, depois em junho 17 e 18, julho 29 e 30, setembro 16 e 17, novembro 4 e 5 e dezembro 9 a 10. Lembrando que na última reunião de 2024 a Selic subiu de 11,25% para 12,25%, indicando aumentos contínuos para o ano de 2025. Os economistas estão esperando um aumento para 13,25% já em janeiro e 14,25% em março. E esse ajuste visa justamente o controle da inflação medida pelo IPCA, que fechou 2024 acima da meta, em 4,71%. E qual pode ser a reação do mercado? Bem, os juros elevados impactam diretamente no crédito, consumo e investimentos. Por outro lado, aumentam o rendimento de produtos de renda fixa, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Na visão dos economistas, política monetária restritiva busca conter a inflação, mas pode desacelerar o crescimento econômico também, criando assim um desafio para o Banco Central equilibrar esses fatores, o que não é nada fácil. E aqui ainda tem uma terceira ponderação, que é a influência internacional. Sim, porque não estamos sozinhos e as decisões que acontecem nos Estados Unidos ou no restante do mundo podem influenciar também dentro do país. E as decisões do Fed, ou seja, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, semelhante ao nosso Copom aqui, também impactam o cenário interno, especialmente no câmbio e a atratividade dos investimentos. Então, em resumo, as decisões do Copom em 2025 vão ser cruciais para controlar a inflação e estabilizar o real. Então fique atento a respeito das próximas reuniões e prepare suas estratégias de investimentos. Na sequência agora vamos falar sobre o otimismo da China, ou melhor, sobre os preços do petróleo, que começaram o ano com força, subindo quase 2% apenas no primeiro pregão do ano de 2025. E esse movimento foi impulsionado por dados econômicos da China e promessas de crescimento do presidente Xi Jinping. É verdade, já vimos isso aqui anteriormente, mas o mercado reagiu. O Brent fechou em alta de 1,73% nos 75 dólares e 93 centavos, enquanto o WTI subiu quase 2%, chegando aos 73 dólares e 13 centavos. Esse aumento foi atribuído ao otimismo com a economia chinesa e a promessa de políticas de estímulo para o ano de 2025, que tendem a ser mais específicas. Vamos ver. Já do lado dos dados econômicos, o índice de atividade fabril da China mostrou crescimento em dezembro, embora abaixo do esperado.
Mesmo assim, analistas interpretaram isso como uma possível aceleração dos estímulos do governo chinês. Até porque a China funciona como motor global. Xi Jinping anunciou políticas mais proativas para 2025, sinalizando investimentos e maior consumo interno, fundamentais para a demanda global de petróleo. Já os estoques nos Estados Unidos, embora os de gasolina e destilados tenham subido significativamente, os estoques de petróleo bruto caíram menos do que era esperado, sinalizando equilíbrio do mercado. E que, por falar no equilíbrio, temos que falar dos riscos geopolíticos e as expectativas das ações do governo dos Estados Unidos, que incluem possíveis tarifas comerciais, adicionando volatilidade ao mercado. Isso foi prometido pelo novo presidente, o Donald Trump. Então, quais são as expectativas aqui? Alguns especialistas acreditam que o WTI pode ultrapassar os $74, e isso para o curto prazo e com suporte contínuo de estímulos chineses. Já o impacto no Brasil, os preços elevados podem beneficiar produtores de petróleo, no caso como a Petrobras e a Prio também. Mas lembrando, também deve trazer pressão inflacionária nos preços. Afinal, o país é fortemente influenciado pelos preços dos combustíveis. E o que poderia então impactar as decisões dos investidores? E quando eu falo investidores nesse caso aqui, estou falando dos institucionais, os grandões, porque eles acompanham diariamente os indicadores de estoque, decisões da OPEP+, e as políticas de estímulo da China para identificar oportunidades, ou seja, as boas oportunidades que oferecem no mercado de petróleo. E é claro, se você quiser ficar bem informado, como os grandões, aí precisa assistir o Giro Rápido do Mercado do Ativo Virtual ou buscar a sua fonte favorita para ter mais informações. Para quem ainda não conhece, a PetroRio, ou Prio, é uma companhia brasileira do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, empresa especializada e focada principalmente na recuperação e gestão eficiente de ativos em produção. Como exemplo, no setor de óleo e gás, a Prio opera na fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo, o que consolida ela como uma das maiores petroleiras privadas do país. E essa empresa atualmente está cotada aos R$ 40,62, desvalorizando quase 12% nos últimos 12 meses, o que encaixa ela como uma empresa bem descontada em relação com o seu PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. No caso da Prio, analogamente poderíamos avaliar como cerca de 7 anos e meio para a empresa pagar todo o seu valor de mercado apenas com a geração dos seus lucros. Em outras palavras, uma empresa que possui um indicador excelente aqui no PL. E até para não ser um número solto, um benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Já o PVP mostra que ela está praticamente o dobro daquilo que ela vale no papel quando o assunto é o que ela vale no mercado, ou seja, o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. Mas ela não tem pagado dividendos. Se observarmos o histórico dela, não dá para dizer que ela sequer pagou dividendos, porque o ano de 2023 realmente foi muito pouco. Por outro lado, temos a rainha, ou seja, a Petrobras, a maior pagadora de dividendos, pelo menos nos últimos 4 anos. E também, é claro, em valores absolutos. E ela trouxe aqui uma cotação de R$ 36,44, mais recentemente, valorizando 6,28% nos últimos 12 meses. Sim, porque com tantas oscilações que o mercado tem proporcionado, sem dúvida nenhuma, são várias oportunidades de investimento que estão acontecendo. Sem falar que a empresa está pagando dividend yield impressionante, de 21,34%. E agora, sem grandes efeitos não recorrentes, os alertas que eu já havia trazido no ano de 2022 sobre a companhia, agora praticamente não tem mais efeitos não recorrentes, pelo menos suficientes para impactar severamente aqui na lucratividade da empresa, ou seja, o PL dela está com apenas 5,61, muito descontada, e um PVP 21% acima do seu valor patrimonial. Agora vamos falar da Vale, que anunciou um acordo histórico envolvendo as concessões das estradas Ferro-Carajás e Vitória Minas. Já trouxe várias vezes aqui no Ativo Virtual falando sobre esse assunto e parece que agora vai realmente acontecer, sendo que o investimento previsto vai até 11 bilhões de reais para prorrogar as concessões das ferrovias, até porque os contratos já haviam sido prorrogados até 2057 no ano de 2020. E para explicar isso, vamos falar um pouco sobre esse histórico das concessões. Afinal, tanto as estradas de Ferro-Carajás quanto Vitória Minas, que são essenciais para o transporte de minério de ferro, já haviam sido prorrogadas até 2057, como eu acabei de explicar, e isso aconteceu em 2020. Agora a Vale está renegociando os termos para atender demandas regulatórias e contratuais. Aqui, a mineradora vai investir até 11 bilhões de reais em melhorias e obrigações adicionais, com aumento de 1,7 bilhão em sua provisão contábil para essas concessões. Exatamente o que a matéria está trazendo aqui. E esse valor, que corresponde a um aporte global, abrange todos os investimentos e obrigações previstos nos contratos. Lembrando que isso aqui foi um imbróglio no passado, complicadíssimo,
complicadíssimo em que a Vale estava tentando ter o direito, o governo estava cobrando que ela fizesse novos pagamentos e agora o assunto está realmente se firmando para liberar mais um dos pilares que destravam valor para a companhia. E é claro que quem veio assistindo Ativo Virtual e assistiu também o Fique Preparado da Vale, que eu trouxe há cerca de 2 meses atrás, sabe perfeitamente quais são os entraves que a empresa teve que superar e destravar também valor para ela no mercado nacional e global. Então, se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista, especialmente quando o título é Fique Preparado, porque é como se fosse um mini curso a respeito de uma determinada empresa, explorando realmente os detalhes dos últimos resultados, ou seja, os resultados trimestrais, para te deixar preparado para tomar as melhores decisões de mercado, considerando que aqui ainda trago perspectivas, projeções e preço-teto. E apesar do anúncio positivo, as ações da Vale recuaram 0,35% no dia desta matéria, fechando nos R$ 54,55, o que reflete as preocupações com os custos adicionais no curto prazo. Na verdade, a gente pode interpretar isso aqui de diversas formas, porque o mercado simplesmente tem enxugado na Bolsa de Valores. Como podemos ver, o próprio índice da Bolsa de Valores, ou seja, o Ibov, veio desmoronando por conta de incertezas fiscais e outros problemas que têm acontecido, tanto no mercado doméstico, ou seja, dentro do Brasil, quanto também no mercado internacional por outras influências, como por exemplo as decisões do Fed que eu acabei de mencionar logo no início desse vídeo. O que não necessariamente significa que o problema está na Vale nesse momento, mas as percepções de risco a respeito da China, dos Estados Unidos e também dentro do país. Mas tem muitas notícias positivas a respeito da Vale, já trouxe um Fique Preparado, mas eu vou adicionar aqui algumas, como por exemplo os avanços ambientais, onde a mineradora concluiu a descaracterização de 17 barragens, incluindo em Ouro Preto, atingindo 57% do total previsto. E esse processo é parte de um plano maior para atender exigências de segurança e recuperação ambiental, além da modernização das ferrovias, que pode beneficiar comunidades locais com empregos e melhor infraestrutura logística. Atualmente, as ações da Vale estão cotadas a R$ 53,33. É simplesmente impressionante toda essa queda que aconteceu, especialmente a partir do mês de setembro de 2024 até os dias atuais, tornando as ações da Vale realmente uma pechincha no mercado em relação à sua capacidade de geração de lucros. Veja que o PL dela é de apenas 5 vezes. O PL da Vale atualmente, inclusive, está abaixo do que muitas estatais listadas na B3, com o PVP que mostra que a empresa está apenas 16% acima do seu valor patrimonial, entregando um dividend yield de 10%, mas ela está desvalorizando mais de 23% nos últimos 12 meses. Deixe nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Vale. Como é que estão os seus nervos aguardando essa recuperação das ações da companhia? Até porque o próprio BTG Pactual está vendo essa limpeza das pendências que eu mencionei que destravam valor para a empresa. E ainda por cima mostrando um novo começo em 2025. Isso de acordo com o BTG Pactual, que segue neutro na sua recomendação. Esse acordo mesmo relacionado à concessão das ferrovias da Estrada de Ferro Carajás, o BTG enxerga o movimento como positivo, sendo, abre aspas, mais importante do ponto de vista qualitativo do que de qualquer outra coisa, e mais um sinal de que os esforços da nova equipe de gestão com o governo estão a dar frutos, fecha aspas. Ainda assim, o BTG segue como neutro no papel, o que significa dizer que ele não está recomendando nem comprar e nem vender. Ou seja, uma abordagem neutra significa se você já tem as ações, não faça nada, mas se você ainda não tem, também não compre. E estabelecer um preço-alvo para as estoques de $11. Para você ter uma ideia, atualmente a ADR da Vale está em $8,63. Agora vamos falar do Itaú, que está tomando o lugar da Vale em ranking de maiores pagadores de dividendos, mas tem uma lista aqui muito interessante, que inclui a Vale, a BB Seguridade e muitas outras empresas, até mesmo a Petrobras. E é um fato, o ano de 2024 trouxe várias mudanças, entre elas no ranking de empresas que mais pagaram dividendos no Brasil. A Petrobras continua liderando, claro, mas quem subiu ao topo em destaque foi o Banco Itaú, aquele mesmo que paga dividendos mensais em forma de JCP que não chegam a 2 centavos por ação. E esse banco tomou o lugar da Vale na segunda posição. Mas é claro que a Petrobras, ela manteve sua posição como maior pagadora de dividendos, distribuindo 103,2 bilhões de reais no ano de 2024, superando os 99 bilhões do ano de 2023, mesmo com polêmica sobre a nova política de dividendos e os repasses extraordinários que continuam sendo discutidos. Já o Itaú aumentou os dividendos em 124%, passando de 12,4 bilhões de reais
para 27,8 bilhões. Lembrando que o ativo virtual veio incansavelmente falando a respeito do Banco Itaú ao longo do ano de 2024. Aliás, até mesmo no final do ano de 2023, quando eu trouxe aqui no canal dizendo que o Itaú iria aumentar os pagamentos de dividendos. E agora, felizmente, eu estou conseguindo comprovar, inclusive com essa matéria aqui, de que o banco de fato aumentou muito o pagamento dos seus dividendos. E é claro que, observando o cenário econômico, empresas financeiras como a Itaú e a Itaúsa foram beneficiadas por resultados robustos e uma maior capacidade de distribuir lucros aos acionistas. Afinal de contas, a Itaúsa também se aproveitou desse momento para conseguir aumentar o seu pagamento de dividendos, diretamente ou indiretamente por conta do seu portfólio de ativos, ou seja, as empresas que ela possui participação, como o próprio Banco Itaú, em que a companhia tem 37% do seu portfólio de participação do Itaú. Então, quais seriam as oportunidades para os investidores? Os dividendos recordes do Banco Itaú e da Itaúsa também mostram o potencial do setor bancário para quem busca renda passiva. Enquanto isso, a consistência da Petrobras reafirma sua atratividade como um investimento de longo prazo. Perspectivas para 2025, temos aqui que, com as novas estratégias de alocação de capital, empresas como a Vale e a BB Seguridade podem priorizar reinvestimentos em detrimento de dividendos elevados. O foco na sustentabilidade e eficiência operacional deve continuar guiando as decisões das grandes empresas. Lembrando que do lado da Vale tem os pagamentos das indenizações que são decrescentes até que a Samarco consiga assumir completamente no ano de 2031. Ainda assim, é um impacto significativo. E agora tem mais esse dos investimentos das renovações das concessões das ferrovias. E aqui vamos ver a lista das empresas que mais pagaram dividendos em 2024. Começando justamente com a Petrobras, que trouxe 103 bilhões de reais, depois o Itaú com 27,8 bilhões, a Vale com 21,9 bilhões, a Itaúsa com 12,7 bilhões, o Banco do Brasil com 12,5 bilhões, o Banco Santander 7,5 bilhões, o Bradesco com 6 bilhões, Telefônica Brasil subiu 5,4 bilhões, BB Seguridade 5,3 bilhões e a CEMIG subiu também 4,8 bilhões de reais. É claro, esse aqui são valores absolutos que as empresas pagaram dividendos e injetaram dinheiro no mercado. Quando você olha o pagamento de dividendos, é claro, você pode observar apenas aquele percentual que cai na sua carteira. Mas é importante lembrar também, quando uma empresa como a Petrobras paga 103 bilhões de reais em dividendos, significa que muitos investidores estão recebendo esses valores e sim, é muito dinheiro que pode voltar para o mercado. Se as pessoas utilizarem esse dinheiro para reinvestir, qual o efeito que vamos ver? Ações subindo frequentemente, como temos visto exatamente no caso da Petrobras. Hoje o interesse dos investidores é fazer a bola de neve dos juros compostos justamente utilizando os dividendos. Então, quanto mais essas empresas pagam dividendos, mais as pessoas colocam dinheiro na empresa de novo e o valor de mercado delas apenas sobe. Atualmente, a Itaúsa, com ITSA4, ou seja, as ações preferenciais, aqui cotadas a R$ 8,55, estão desvalorizando 7,37%. Mas apesar de ser uma empresa privada, ou seja, uma holding, ela tem um PL baratíssimo, apenas 6,6, e um PVP que mostra que ela está apenas 7% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 7,79%. Já o Itaú, com o ITUB3, aqui nessa cotação dos R$ 26,45, está em estabilidade nos últimos 12 meses, com 0,35%. Já o PL, também incrivelmente descontado, ainda mais por ser o banco líder de mercado em tamanho da sua carteira de crédito e também no seu valor de mercado, com 6,65%. E o PVP mostra que o banco está 29% acima do seu valor patrimonial e com um dividend yield de 9,12%. Se dermos uma olhada rápida no Banco do Brasil, claro, o banco tem indicadores mais descontados do que o Banco Itaú. Ainda assim, com queda de 8% em relação aos últimos 12 meses e pagando apenas 1% a mais de dividend yield. É ou não é melhor estudar sobre as empresas do que depois chegar à conclusão que apenas tomou uma decisão precipitada? Agora vamos falar sobre o Bitcoin, mas na verdade é um assunto também que envolve a maior asset management do mundo, que é a BlackRock. Afinal, o fundo de Bitcoin da BlackRock, um dos maiores players de mercado financeiro global, acaba de registrar sua maior saída diária de recursos desde o lançamento. Por que isso aconteceu e como isso impacta o mercado, vamos discutir agora. Primeiramente, entendendo o que é o fundo de Bitcoin da BlackRock. O iShares Bitcoin Trust, que é o IBIT, lançado pela BlackRock há cerca de um ano, se destacou em 2024 como um dos ETFs mais bem-sucedidos do mercado, captando mais de 37,2 bilhões de dólares ao longo do ano. Mas também trouxe uma notícia no dia 2 de janeiro de 2025 por
porque o fundo registrou uma saída de 332,6 milhões de dólares, superando o recorde anterior de 188,7 milhões. Nos últimos 3 dias de negociação na Bolsa de Valores, as saídas acumularam 392,6 milhões de dólares. E isso pode parecer que no final do dia a balança está muito boa para esse ETF da BlackRock, mas isso pode sinalizar também já a preocupação do mercado a respeito do futuro do Bitcoin. Ainda mais porque o mercado da criptomoeda se movimenta muito forte por conta de expectativas, como recentemente tiveram 2 fortes lá nos Estados Unidos. Além disso, enquanto o fundo da BlackRock viu saídas, outros ETFs como o Bitwise, Fidelity e o ARK 21 Shares registraram entradas combinadas de 101 milhões de dólares. Já o outro fundo, que é o Grayscale Bitcoin Trust, registrou saída também de 23 milhões de dólares, mas é um fundo bem menor. A questão aqui é realmente a volatilidade das criptomoedas. Afinal, as condições macroeconômicas e as incertezas regulatórias podem ter influenciado os investidores a realocar os seus recursos. Agora vamos falar da Nvidia, que se juntou à Foxconn para uma iniciativa completamente inusitada, que é criar robôs humanoides. Afinal, a Nvidia e a Foxconn, que são líderes globais em tecnologia, estão prestes a transformar o futuro com robôs humanoides. Mas o que está, na verdade, por trás dessa parceria inovadora e como ela pode impactar a indústria e a nossa vida cotidiana? E, é claro, a vida também do investidor da Nvidia. Lembrando, é claro, que a Nvidia é mundialmente conhecida pelas suas GPUs avançadas e a sua liderança de mercado na inteligência artificial. A Foxconn, por sua vez, é a maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo, e a Foxconn usará as tecnologias da Nvidia para criar robôs humanoides em Taiwan. Esse avanço promete levar a inteligência artificial para um próximo nível, transformando serviços em setores como saúde e manufatura principalmente. A visão do CEO da Nvidia, os robôs humanoides são a próxima onda da inteligência artificial, ampliando sua utilidade para tarefas complexas em ambientes humanos. As tecnologias envolvidas da Nvidia, que já fornece sistemas de inteligência artificial avançados para a automação e robótica da Foxconn, busca compartilhar essa experiência para a rápida adoção e adaptação também para construir robôs mais sofisticados que imitam a aparência e os movimentos dos humanos. Além da indústria, esses robôs podem ser usados na saúde, para ajudar no atendimento ao paciente e em tarefas de cuidado, promovendo eficiência e acessibilidade. Com a Foxconn já utilizando robôs em suas linhas de produção, a indústria de robôs humanoides pode redefinir padrões de eficiência e inovação no mercado global. A perspectiva social aqui é que a aplicação em vários setores como a saúde pode mudar radicalmente o atendimento à assistência, mas também levando questões sobre emprego e ética das profissões e dos serviços. Então, embora a notícia seja promissora, a Nvidia e a Foxconn ainda não confirmaram oficialmente os detalhes dessa parceria, o que pode gerar grande expectativa do mercado, mas também deixa pontos a esclarecer. E como eu já falei ainda neste vídeo, o mercado é movido realmente pela expectativa, e não foi diferente com a Nvidia recentemente, que vem decolando forte nas suas cotações desde janeiro de 2024. E atualmente, a BDR da empresa, aqui no Brasil, NVDC34, valoriza nada menos do que 272,55% nos últimos 12 meses, chegando na cotação dos R$ 18,52. Isso mesmo, você não está lendo errado. Sim, se você tivesse investido há 12 meses atrás na BDR NVDC34, você teria praticamente 3 vezes seu capital em apenas um ano. É claro, toda essa expectativa gera aqui um PL elevadíssimo, porque quando você divide um pelo outro, ou seja, o valor de mercado dividido pelo lucro da empresa, que é monumental, mas o valor de mercado também, mostra que está estratosférico, com mais de 53 vezes. O PVP também não é muito diferente, a empresa paga poucos dividendos, porque com essa lucratividade em relação ao seu valor de mercado, é claro, não sobra muito dinheiro para distribuir de maneira significativa com essa base acionária. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, comunicados ao mercado e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.